Vocês me pediram para falar sobre dor no cóccix. Vamos dar uma olhada o que pode causar dor no cóccix e o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos lá? Dor no cóccix, ou coccigodinia, ou coccidinia. O que é isso? Literalmente, dor no cóccix. Mas por quê? Bem, algumas pessoas têm um histórico de queda, às vezes muito tempo atrás, às vezes até na infância, e essa queda traumatizou a região do cóccix. Então, primeiramente, vamos entender o que é o cóccix. Cóccix, gente, é um conjunto de ossinhos que tem ali, que é o final da coluna vertebral. A nossa coluna, ela vai desde a região cervical, passa pela região torácica, região lombar, região sacral. Essa região sacral já fica lá na pelve. E o cóccix seria exatamente o quê? O finalzinho ali da coluna. Essa região sacral e a região do cóccix é formada por vértebras que são fundidas. Elas são diferentes daquelas outras vértebras ali da coluna que são todas separadas umas das outras. Na região sacral e na região do cóccix, elas são fundidas formando ossos maiores. Então a região do cóccix seria o conjunto das últimas vértebras ali, que seria correspondente à cauda dos animais. No ser humano, a gente não tem cauda, essa região fica ali na pelve e ela pode servir o quê? De apoio quando a gente fica assentado. A nossa pelve vai ter 3 apoios quando a gente fica sentado. Um dos apoios seria a região do cóccix e os outros 2 apoios seriam a região das tuberosidades isquiáticas, que são aqueles ossinhos que ficam ali quando a gente fica sentado debaixo da perna, aqueles ossinhos que são mais proeminentes. Quando a gente assenta, a gente pode assentar com o peso um pouco mais para frente, apoiando nessa região, nas pernas e nessas tuberosidades, e quando a gente inclina para trás, a gente vai apoiar mais na região do cóccix ou do sacro, se a gente apoiar muito deitado. Então vamos entender o que pode causar essa dor no cóccix. Às vezes a pessoa teve um histórico de queda, muitas vezes muito tempo atrás, às vezes até na infância, e isso levou o quê? Uma luxação ou até fratura no cóccix. Isso leva a um aumento da mobilidade daquela região, e além disso pode mudar o ângulo do cóccix. Normalmente, o ângulo do cóccix ele vai ser um ângulo bem aberto. Imagina fazendo uma curva assim. Uma pessoa que já tomou uma pancada ali, já caiu, levou essa luxação, esse ângulo pode o quê? Fechar um pouco, inclusive virando um ângulo até negativo ali. Nesse caso, quando a pessoa apoia o peso ali na região, fica sentado com o peso mais para trás, isso pode levar a uma maior mobilização, um maior apoio do peso nessa região. E isso pode muitas vezes desencadear quadros de dor. Só que isso é com o tempo, não é de uma vez. Muitas vezes o apoio, a pessoa que trabalha sentada, fica muito tempo assentada, vai levando a esse quadro de dor. Essa dor também pode se desenvolver muitas vezes quando a pessoa passa um período prolongado assentado de uma vez. Por exemplo, uma viagem, vai fazer uma viagem internacional, uma viagem de ônibus e depois disso começa a sentir uma dor ali. Esses quadros mais agudos, eles tendem a se resolver de forma mais rápida, ou seja, a pessoa evitando o trauma naquela região, isso pode melhorar e a pessoa não sentir novamente. Já esses quadros mais crônicos, porque quando assenta ali vai apoiar o peso nessa região. Então, quando a gente for falar de tratamento, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Se a dor desencadeia por pressão na região do cóccix, quando a pessoa está sentada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar ficar sentado. Só que isso foge da realidade de muita gente, porque muita gente tem que trabalhar sentado. Inclusive, quem mandou aqui o comentário falou que é uma costureira, ou seja, fica sentado ali muito período, né, em cima daquela região. Então isso leva a um problema, pode ser que nunca melhore se ficar assim. Imagina o seguinte, uma pessoa que está com uma tendinite, né, uma pessoa que treina muito ali, musculação, ou está com uma fasciite plantar, um corredor. Como que vai melhorar aquilo se a pessoa continua estimulando aquela região? Uma das soluções seria o quê? Parar a atividade física, mas isso às vezes a pessoa não pode. Então o que a gente pode fazer é adaptar, fazer fisioterapia, por exemplo, tudo isso para tentar melhorar. A mesma coisa se aplica à região do cóccix. Se a gente não tem como evitar ficar sentado, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, de tempos em tempos levantar. Deixa circular o sangue, deixa que aquela região pelo menos tenha um alívio do estresse que ela está sofrendo. Fora isso, a gente deve adaptar a posição. A pessoa deve evitar de ficar sentada em cima daquela região. Então, para quem tem dor no cóccix, o melhor seria o quê? Ter uma postura ereta e assentar inclinado para frente, evitando apoiar na região do cóccix diretamente. Outra coisa que a gente pode fazer é o uso de almofadas para proteção do cóccix. Vocês acham à venda na internet, vocês acham aí algumas lojas, por exemplo, as cirúrgicas. Essas almofadas de proteção para o cóccix, vou mostrar uma aqui para vocês. Esse aqui é um exemplo. Olha, tem uma área vazada que a pessoa vai assentar, colocar essa parte para trás, em direção ao encosto da cadeira, e com isso essa área vazada fica onde apoiaria o cóccix.
Com isso, vai diminuir a compressão daquela região, vai diminuir a pressão nessa região, aliviando a tensão, o estresse na região do cóccix. Então nós já vimos algumas medidas que a pessoa pode fazer. Primeiro, evitar ficar sentado. Segundo, levantar de tempos em tempos se precisar ficar sentado. Terceiro, posição ao ficar sentado. E quarto, uso de almofadas quando for ficar sentado. É só isso que dá para fazer? Não, tem muito mais que a gente pode fazer. A região do sacro, esse osso que eu falei, e do cóccix, por estar contíguo ali, é uma região que sofre grande tensão relacionada ao nosso peso. Por quê? Transfere o peso da parte de cima do corpo para as pernas. Então essa é uma região que, quando a pessoa está com sobrepeso, é uma região que vai sofrer um estresse maior. Então outra coisa que a gente deve fazer, controlar o peso. Quem está com o peso em excesso, um dos objetivos vai ser a perda de peso. E não estou falando só por causa da questão da dor, né, gente? Os inúmeros benefícios que isso aí tem. Fora isso, né, uma coisa que a gente pode fazer é atividade física. E aqui tem um parêntese. Cuidado com certas atividades físicas se você está tendo problema músculo-esquelético, né? Está relacionado ao quê? Ao esqueleto ou musculaturas. Por quê? Porque o exercício vai levar a um aumento de estresse nessas regiões. Então o que a gente deve fazer? Quem está com esse tipo de dor, primeiro tem que fazer atividades que evitem impacto. Então para fazer caminhada, por exemplo, tem que usar um tipo de calçado que seja bem acolchoado. Uma opção boa seria atividades na piscina, atividades que não vão ter impacto no corpo, né, na parte ali dos pés, né, que vai transmitir para essa região. Fora isso, evitar impacto na região em si. Então, atividade física que tem impacto no local ali é um problema sério. Então, aí nós vamos incluir o quê? Bicicleta, atividades com moto, quadriciclo, jet ski, cavalo principalmente, né, gente? Isso aí vai traumatizar diretamente a região. Como é que você acha que vai melhorar uma dor ali sofrendo pancada o tempo todo? Fora isso, na academia nós vamos ter que tomar cuidado com alguns exercícios. Certos tipos de agachamento, exercícios que apoiem diretamente ali, certos tipos, por exemplo, pule, supino. Esses exercícios podem ser um problema. Fora isso, certos tipos de abdominais também, porque exercícios abdominais muitas vezes tem que apoiar naquela região, então isso pode ser um problema também. Fora isso, gente, outra coisa, você tem que corrigir postura, né? Então treinar atividade física de força para fortalecer costas e também região de core, região abdominal, região de sustentação do corpo, para ter uma postura mais adequada ao ficar sentado. Lembrar de assentar, inclinar o corpo mais para frente, mas tem que ter essa sustentação e postura adequada nas costas. Outra coisa que pode representar um problema é a posição na hora de dormir. A melhor posição para a gente dormir, gente, seria dormir de lado, com um travesseiro que apoie, preenchendo esse vão aqui que forma, né, entre o ombro e a cabeça, exatamente para a nossa coluna ficar alinhada. Quando a gente deita de barriga para cima, o que vai acontecer? Vai apoiar em certas regiões do corpo, podendo inclusive apoiar na região do sacro e do cóccix. Quando a gente deita de barriga para baixo, outra coisa que pode acontecer é um desvio da posição da coluna. Isso não é adequado, pode forçar certas regiões. E além disso, a cabeça vai ficar para um lado ou para o outro. Muitas vezes vai colocar travesseiros ali que podem desviar a coluna, então tem que tomar muito cuidado com a postura na hora de dormir. Fora isso, a hora de evacuar. Exatamente, né, gente? Como aqui é um canal de proctologia sem tabu, a gente não pode esquecer disso. As fezes muito duras, o que elas vão fazer? Elas vão apoiar diretamente naquela região ali. Imagina o seguinte, o reto, ele faz a curvatura da região sacral e o cóccix está muito perto do ânus. Então, problemas relacionados à evacuação, fezes muito duras, esforço demais ao evacuar, tudo isso pode levar a forçar aquela região ali, gerando um quadro de dor, né? Piorando uma dor no cóccix. Questão da postura na hora de evacuar. Como vocês já viram aqui no canal, já falei várias vezes, apoiar os pés na hora de evacuar pode ajudar, porque simula aquela posição agachada. Só que no caso de dor no cóccix, isso pode não ser o mais adequado. Por quê? Como eu falei, o reto faz a curvatura do cóccix. O cóccix está atrás do reto. Quando a gente fica agachado ou apoia os pés, uma das coisas que pode acontecer é forçar mais a parte de trás do ânus. Então isso aqui a gente tem que ver com cuidado, tem que ver se a pessoa sente ou não melhora fazendo isso. Se sentir piora, aí não deve fazer, tá bom, gente? Agora uma outra questão que a gente tem que considerar. Pacientes que têm dor no cóccix, isso pode gerar irritação e causar espasmos e contraturas de musculaturas. Isso pode dificultar o mecanismo de evacuação e pode gerar dor em outros locais. Como que a dor no cóccix pode se manifestar? Com
contração de musculatura do ânus, contração de musculatura da pelve, dor que irradia para a região de nádega, região dos membros inferiores, região do períneo, no caso das mulheres, região de vulva, nos homens, no escroto e até região da bexiga. Esse é um quadro muito semelhante com a neuralgia de pudendo, que eu já falei em um outro vídeo, mas aqui seria de uma origem diferente. A gente resolvendo o problema do cóccix, isso costuma melhorar, então não seria exatamente o mesmo quadro. Agora, uma outra coisa que eu falei lá no início do vídeo é a questão de fisioterapia. Fisioterapia pode ajudar bastante. Se a gente tem essas contraturas de musculatura, pode ser feita uma liberação, um treinamento de musculatura. Fora isso, manipulações daquela região ali podem ajudar, mas isso, gente, tem que ser um cuidado profissional. Eu conheço casos de pessoas que fizeram uma manipulação e acabaram tendo piora da dor. Então, muito cuidado, não faça tratamento sozinho em casa, automedicação, nem autotratamentos, hein? Pelo amor de Deus, não vai piorar o seu quadro. Fora isso, o que pode ser feito, gente? Injeção de substâncias ali, inclusive o uso de corticoides. Se a gente tem uma inflamação numa região, o corticoide ele é um anti-inflamatório muito potente, é um anti-inflamatório esteroidal, é diferente daqueles anti-inflamatórios que muitas vezes já ouviram falar. O corticoide, então, ele pode ser injetado na região de dor para melhorar um quadro de inflamação, ajudando a resolver. Mas de nada adianta, gente, a gente injetar a medicação ali e continuar com o evento estressor, o evento que está causando o problema. Então, todos esses cuidados aqui você tem que ter. Tá bom? Vamos só recapitular, tem muitos cuidados que a gente deve fazer, principalmente gerando menos estresse, menos agressão na região do cóccix, se a gente quer que esse quadro se resolva. Lembrando que em algumas situações a resolução pode ser lenta, pode demorar muito tempo e tem situações que nem solução tem. Existe a possibilidade, inclusive, de cirurgia, chamada coccigectomia, que é a retirada do cóccix, mas isso é reservado para casos muito raros, é uma cirurgia que a gente faz muito pouco e nem sempre os resultados são 100%, por isso que a gente vai deixar como última das opções. Agora dá uma olhada no link aqui na descrição, meu curso Intestino Saudável, lá você vai aprender muita coisa sobre o funcionamento intestinal e como que o intestino influencia a saúde geral. Fora isso, se inscreve lá no meu Instagram, lá eu faço caixinhas de perguntas, enquetes sobre coisas que vocês querem ver aqui e lá também. E eu tô com o TikTok agora também, lá eu faço vídeos bem curtinhos, mas explicando quadros. Por exemplo, o que é fístula, por que não deve usar papel higiênico, o que é hemorroida, entre muitos outros, te convido a conhecer. Um grande abraço e até a próxima.